Dormindo no meu leito, em sonho encantador, então eu vi Jerusalém e o templo do Senhor. Ouvi cantar crianças e em mim você... Olá, amigos! Hoje nós queremos refletir sobre o lamento de Jesus sobre Jerusalém. Nós queremos explicar Lucas capítulo 13, versículo 31 a 35, onde Jesus novamente reafirma a sua determinação de enfrentar a morte e a ressurreição para salvar a humanidade. Nós lembramos que após Jesus ter sido confessado como Cristo através de Pedro, ele começa a anunciar que iria morrer, mas queria ressuscitar no terceiro dia. Em Lucas 9, 51, nos fala que Jesus estava determinado a ir a Jerusalém, e essa determinação significava que ele estava determinado a ir para ser crucificado. O evangelista Lucas, no capítulo 13, no versículo 22, reafirma o firme propósito de Jesus de ir para Jerusalém para ser sacrificado pela humanidade. Alguém faz a pergunta: Senhor, são poucos os que vão ser salvos? Havia uma ideia em Israel, no tempo de Jesus, que a totalidade do povo seria salvo. Jesus não responde diretamente à pergunta, mas conclama a cada pessoa a fazer parte dos salvos. Por isso ele diz: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Muitos vão querer entrar, mas não vão poder, vão ficar fora. Vão dizer: comemos e bebemos com o Senhor, e o Senhor ensinou na nossa cidade. Quer dizer, eles estavam perto, mas pela postura errada diante de Jesus, não vão estar entre as pessoas que são salvas. Escolheram a estratégia errada de fazer parte do reino de Deus. Julgavam que bastava ser do povo de Israel. Inclusive, muitos de todas as partes de Israel, mas que entraram pela porta estreita. Estes sim vão fazer parte do reino. Não interessa se são do povo ou não são. Quem pensava que estava garantido por fazer parte do povo vai se surpreender, porque ele não faz parte do reino de Deus. Então, hoje em dia também existem essas ideias erradas. Eu tenho igreja, e pensa pelo fato de ter igreja, ou de participar de cultos, de ler a Bíblia e outras coisas mais, que isso em si garante a salvação. Não, a salvação é garantida através da nossa postura diante de Jesus. Se nós tivermos lugar para Jesus em nosso coração, crer naquilo, no seu sacrifício que ele fez na cruz, então vamos integrar o reino de Deus. Mas, de outra maneira, não vamos fazer a porta estreita. É só aquela maneira de se conseguir. E, amigos, é nesse contexto, então, que surge o texto de hoje, Lucas 13, 31 a 37. Dentro desse contexto é colocado para Jesus de que
Herodes Antipas, governador da Galileia e da Bereia, que ele estava querendo matar Jesus, que Jesus estava correndo risco de ser morto por Herodes, que já havia matado João Batista, e pedem para Jesus se retirar da Galileia. Jesus reage chamando Herodes de raposa. Raposa é um animal esperto e destruidor, mas não é perigoso o suficiente como um leão, que era a imagem que os rabinos usavam para designar uma pessoa perigosa. Então quer dizer, ele não era perigoso para Jesus ao ponto de pôr em risco a vida de Jesus. E ao se referir que ele curava pessoas, expelia demônios, diz: eu estou ajudando pessoas, estou expelindo demônios hoje, amanhã, depois de amanhã. Jesus está querendo dizer que ele vai continuar o seu trabalho normalmente. E quando ele fala que no terceiro dia estará no fim, esse fato pode ter dois sentidos. Pode ser o fim do seu ministério lá na Galileia, como pode ser o fim da sua missão nesse mundo. E eu me inclino mais nesse segundo sentido. A obsessão de Jesus de cumprir o seu objetivo nesse mundo era de salvar a humanidade. E estava próximo. Ele estava indo para Jerusalém, onde iriam se suceder os fatos finais e decisivos em sua tarefa nesse mundo. Então, ao se referir que ele estava expelindo demônios e curando pessoas, ele está dizendo que ele está continuando o seu trabalho, mas que em breve tudo vai estar no seu final. E ele revela que seria morto em Jerusalém e não na Galileia, porque os profetas são mortos em Jerusalém, diz Jesus. Lenski, comentarista do Novo Testamento, ele afirma que Jerusalém tem um monopólio para matar profetas. Era o Sinédrio que condenava os profetas que Deus enviava, e ele tinha sua sede em Jerusalém. E Lucas apresenta Jesus como profeta, e sem dúvida Jesus foi o maior profeta, e ele foi morto em Jerusalém. Então, Jesus aqui está antecipando novamente a sua crucificação. Não vai ser Herodes que vai me matar. Eu vou morrer em Jerusalém, onde todos os profetas estão morrendo. Então, Lucas antecipa um fato que acontecera na Semana Santa. Também, quando ele lamenta, diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas. Quantas vezes eu quis te reunir, assim como uma galinha reúne os seus pintinhos, uma choca reúne os seus pintinhos. Aqui Jesus revela o profundo amor que ele tem pela salvação das pessoas. Ele lamenta a recusa daqueles que não querem aceitá-lo como Salvador. Ele queria reunir os moradores de Jerusalém como uma choca reúne os seus pintinhos para cuidá-los e protegê-los. Mas eles se recusaram.
Amigos, eu tenho em minha mente uma imagem, quando eu era criança ainda, havia um temporal forte que estava vindo, com chuva, e tinha uma choca, ela tinha uns 8 a 10 pintinhos. E ela correu até uma árvore e ali se abrigou e ficou chamando os seus pintinhos e protegeu todos eles debaixo de suas asas. A choca molhou completamente e o vento batia forte nela, mas os pintinhos estavam protegidos. Quer dizer, esse é o amor que uma galinha tem pelos seus filhotes. E esse amor Deus tem por nós, esse amor Jesus demonstrou pelos moradores de Jerusalém e por todos nós, quando Ele permite que o Evangelho seja pregado para nós. Então, é um profundo amor. E Jesus lamenta, Jerusalém, Jerusalém. O fato dele repetir 2 vezes significa uma profunda tristeza, um lamento que ele está fazendo pela situação espiritual de Jerusalém. E ele anuncia que ela seria abandonada, antecipa a destruição de Jerusalém. E Jerusalém só iria ver Jesus na segunda vinda, quando ele seria aclamado com as palavras do Salmo 118, versículo 26, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Amigos, é de se refletir sobre o que o texto de hoje nos diz. Ele mostra o profundo amor que Deus tem, que Jesus tem por cada um de nós. Deus quer a nossa salvação. Ele quer nos reunir, Ele quer nos amparar, Ele não quer nos proteger, Ele quer nos perdoar. Mas infelizmente, muitas vezes, nós seguimos o exemplo dos moradores de Jerusalém e não aceitamos o convite amoroso de Deus. Vamos abrir nosso coração, vamos entrar pela porta estreita, vamos receber Jesus e fazer parte do reino de Deus e sermos salvos eternamente. Amém.